Direito de resposta. Artigo 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social. Parágrafo 1º. O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da ofensa: inciso 1, 24 horas. Quando se tratar do horário eleitoral gratuito, 2, 48 horas. Quando se tratar da programação normal das emissoras de rádio e televisão, inciso 3, 72 horas. Quando se tratar de órgão da imprensa escrita, 4. A qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na internet, ou em 72 horas após a sua retirada, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, parágrafo 2º. Recebido o pedido, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para que se defenda em 24 horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de 72 horas da data da formulação do pedido. Parágrafo 3º. Observar-se-ão, ainda, as seguintes regras no caso de pedido de resposta relativa à ofensa veiculada, inciso 1, em órgão da imprensa escrita. Alínea A. O pedido deverá ser instruído com um exemplar da publicação e o texto para a resposta. Alínea B. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-se-á no mesmo veículo, espaço, local, página, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, em até 48 horas após a decisão ou, tratando-se de veículo com periodicidade de circulação maior que 48 horas, na primeira vez em que circular. Alínea C. Por solicitação do ofendido, a divulgação da resposta será feita no mesmo dia da semana em que a ofensa foi divulgada, ainda que fora do prazo de 48 horas. Alínea D. Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nas alíneas anteriores, a Justiça Eleitoral determinará a imediata divulgação da resposta. Alínea E. O ofensor deverá comprovar nos autos o cumprimento da decisão, mediante dados sobre a regular distribuição dos exemplares, a quantidade impressa e o raio de abrangência na distribuição. 2. Em programação normal das emissoras de rádio e de televisão. Alínea A. A Justiça Eleitoral, à vista do pedido, deverá notificar imediatamente o responsável pela emissora que realizou o programa para que entregue em 24 horas, sob as penas do artigo 347 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral, cópia da fita da transmissão, que será devolvida após a decisão. Alínea B. O responsável pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou informado pelo reclamante ou representante, por cópia protocolada do pedido de resposta, preservará a gravação até a decisão final do processo. Alínea C. Deferido o pedido, a resposta será dada em até 48 horas após a decisão, em tempo igual ao da ofensa, porém nunca inferior a 1 minuto. Inciso 3. No horário eleitoral gratuito. Alínea A. O ofendido usará, para a resposta, tempo igual ao da ofensa, nunca inferior, porém, a 1 minuto. Alínea B. A resposta será veiculada no horário destinado ao partido ou coligação responsável pela ofensa, devendo necessariamente dirigir-se aos fatos nela veiculados. Alínea C. Se o tempo reservado ao partido ou coligação responsável pela ofensa for inferior a 1 minuto, a resposta será levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessárias para sua complementação. Alínea D. Deferido o pedido para a resposta, a emissora geradora e o partido ou coligação atingidos deverão ser notificados imediatamente da decisão, na qual deverão estar indicados quais os períodos, diurno ou noturno, para a veiculação da resposta, que deverá ter lugar no início do programa do partido ou coligação. Alínea E. O meio magnético com a resposta deverá ser entregue à emissora geradora, até 36 horas após a ciência da decisão, para a veiculação no programa subsequente do partido ou coligação em cujo horário se praticou a ofensa. Alínea F. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Tratando-se de terceiros, ficarão sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor de 2.000 a 5.000 FIR. 4. Em propaganda eleitoral na internet, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Alínea A. Deferido o pedido, o usuário ofensor deverá divulgar a resposta do ofendido em até 48 horas após sua entrega em mídia física, e deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo eventualmente contratado nos termos referidos no artigo 57c desta lei e o mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa. Alínea B. A resposta ficará disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet por tempo não inferior ao dobro em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Alínea C. Os custos de veiculação da resposta correram por conta do responsável pela propaganda original, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 4º. Se a ofensa ocorrer em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horários que a Justiça Eleitoral determinar, ainda que nas 48 horas anteriores ao pleito, em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar tréplica. Parágrafo 5º. Da decisão sobre o exercício do direito de resposta cabe recurso às instâncias superiores, em 24 horas da data de sua publicação em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido oferecer contra-razões em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 6º. A Justiça Eleitoral deve proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas, observando-se o disposto nas alíneas D e do inciso 3 do parágrafo 3º para restituição do tempo em caso de provimento de recurso. Parágrafo 7º. A inobservância do prazo previsto no parágrafo anterior sujeita a autoridade judiciária às penas previstas no artigo 345 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral.
Parágrafo 8º. Não cumprimento integral ou em parte da decisão que conceder a resposta sujeitará o infrator ao pagamento de multa no valor de 5.000 a 15.000 FIR, duplicada em caso de reiteração de conduta, sem prejuízo do disposto no artigo 347 da Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo 9. O caso a decisão de que trata o parágrafo 2º não seja prolatada em 72 horas da data da formulação do pedido, a Justiça Eleitoral, de ofício, providenciará a alocação de juiz auxiliar, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 58 aos pedidos de direito de resposta e às representações por propaganda eleitoral irregular em rádio, televisão e internet tramitarão preferencialmente em relação aos demais processos em curso na Justiça Eleitoral, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, do Sistema Eletrônico de Votação e da Totalização dos Votos, artigo 59. A votação e a totalização dos votos serão feitas por sistema eletrônico, podendo o Tribunal Superior Eleitoral autorizar, em caráter excepcional, a aplicação das regras fixadas nos artigos 83 a 89. Parágrafo 1º. A votação eletrônica será feita no número do candidato ou da legenda partidária, devendo o nome e fotografia do candidato e o nome do partido ou a legenda partidária aparecer no painel da urna eletrônica, com a expressão designadora do cargo disputado no masculino ou feminino, conforme o caso. Parágrafo 2º. Na votação para as eleições proporcionais, serão computados para a legenda partidária os votos em que não seja possível a identificação do candidato, desde que o número identificador do partido seja digitado de forma correta. Parágrafo 3º. A urna eletrônica exibirá para o eleitor os painéis na seguinte ordem, redação dada pela Lei nº 12.976, de 2014, inciso 1, para as eleições de que trata o inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º. Deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e vice-governador de estado ou do Distrito Federal, presidente e vice-presidente da República, incluído pela Lei nº 12.976, de 2014, 2, para as eleições de que trata o inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º. Vereador, prefeito e vice-prefeito, incluído pela Lei nº 12.976, de 2014. Parágrafo 4. A urna eletrônica disporá de recursos que, mediante assinatura digital, permitam o registro digital de cada voto e a identificação da urna em que foi registrado, resguardado o anonimato do eleitor, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003, parágrafo 5. Caberá à Justiça Eleitoral definir a chave de segurança e a identificação da urna eletrônica de que trata o parágrafo 4º, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003. Parágrafo 6. Ao final da eleição, a urna eletrônica procederá à assinatura digital do arquivo de votos, com aplicação do registro de horário e do arquivo do boletim de urna, de maneira a impedir a substituição de votos e a alteração dos registros dos termos de início e término da votação, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003, parágrafo 7. O Tribunal Superior Eleitoral colocará à disposição dos eleitores urnas eletrônicas destinadas a treinamento, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003, artigo 59-A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado, de forma automática e sem contato manual do eleitor, em local previamente lacrado, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, promulgação de partes veto, vide a DIN nº 5.889. Parágrafo único. O processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso e exibido pela urna eletrônica, incluído pela Lei nº 13.165, de 2015, promulgação de partes veto, vide a DIN nº 5.889. Artigo 60. No sistema eletrônico de votação considerar-se a voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no momento de votar para determinado cargo e somente para este será computado. Art. 61. A urna eletrônica contabilizará cada voto, assegurando-lhe o sigilo e inviolabilidade, garantida aos partidos políticos, coligações e candidatos ampla fiscalização. Artigo 61-A. Revogada pela Lei nº 10.740, de 2003. Artigo 62. Nas sessões em que for adotada a urna eletrônica, somente poderão votar eleitores cujos nomes estiverem nas respectivas folhas de votação, não se aplicando a ressalva que se refere o artigo 148, parágrafo 1º Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral disciplinará a hipótese de falha na urna eletrônica que prejudique o regular processo de votação das mesas receptoras. Artigo 63. Qualquer partido pode reclamar ao juiz eleitoral, no prazo de 5 dias, da nomeação da mesa receptora, devendo a decisão ser proferida em 48 horas. Parágrafo 1º da decisão do juiz eleitoral caberá recurso para o Tribunal Regional, interposto dentro de 3 dias, devendo ser resolvido em igual prazo. Parágrafo 2º. Não podem ser nomeados presidentes e mesários os menores de 18 anos. Artigo 64. É vedada a participação de parentes em qualquer grau ou de servidores da mesma repartição pública ou empresa privada na mesma mesa, turma ou junta eleitoral. Da fiscalização das eleições. Artigo 65. A escolha de fiscais e delegados, pelos partidos ou coligações, não poderá recair em menor de 18 anos ou em quem, por nomeação do juiz eleitoral, já faça parte de mesa receptora. Parágrafo 1º. O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma sessão eleitoral, no mesmo local de votação. Parágrafo 2º. As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente, pelos partidos ou coligações. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o presidente do partido
partido ou o representante da coligação deverá registrar na Justiça Eleitoral o nome das pessoas autorizadas a expedir as credenciais dos fiscais e delegados. Parágrafo 4. Para o acompanhamento dos trabalhos de votação, só será permitido o credenciamento de, no máximo, 2 fiscais de cada partido ou coligação por sessão eleitoral, incluído pela Lei nº 12.891, de 2013, artigo 66. Os partidos e coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de votação e apuração das eleições e processamento eletrônico da totalização dos resultados, redação dada pela Lei nº 10.408, de 2002. Parágrafo 1. Todos os programas de computador de propriedade do Tribunal Superior Eleitoral, desenvolvidos por ele ou sob sua encomenda, utilizados nas urnas eletrônicas para os processos de votação, apuração e totalização, poderão ter suas fases de especificação e de desenvolvimento acompanhadas por técnicos indicados pelos partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Ministério Público, até 6 meses antes das eleições, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003, parágrafo 2. Uma vez concluídos os programas a que se refere o parágrafo 1º, serão eles apresentados, para análise, aos representantes credenciados dos partidos políticos e coligações, até 20 dias antes das eleições, nas dependências do Tribunal Superior Eleitoral, na forma de programas-fonte de programas executáveis, inclusive os sistemas aplicativo e de segurança e as bibliotecas especiais, sendo que as chaves eletrônicas privadas e senhas eletrônicas de acesso manter-se-ão no sigilo da Justiça Eleitoral. Após a apresentação e conferência, serão lacradas cópias dos programas-fonte e dos programas compilados, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003. Parágrafo 3. No prazo de 5 dias a contar da data da apresentação referida no parágrafo 2º, o partido político e a coligação poderão apresentar impugnação fundamentada à Justiça Eleitoral, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003. Parágrafo 4. Havendo a necessidade de qualquer alteração nos programas, após a apresentação de que trata o parágrafo 3º, dar-se a conhecimento do fato aos representantes dos partidos políticos e das coligações, para que sejam novamente analisados e lacrados, redação dada pela Lei nº 10.740, de 2003. Parágrafo 5. A carga ou preparação das urnas eletrônicas será feita em sessão pública, com prévia convocação dos fiscais dos partidos e coligações para assistirem e procederem aos atos de fiscalização, inclusive para verificarem se os programas carregados nas urnas são idênticos aos que foram lacrados na seção referida no parágrafo 2º deste artigo, após o que as urnas serão lacradas, incluído pela Lei nº 10.408, de 2002. Parágrafo 6. No dia da eleição, será realizada, por amostragem, a auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas, através de votação paralela, na presença dos fiscais dos partidos e coligações, nos moldes fixados em resolução do Tribunal Superior Eleitoral, incluído pela Lei nº 10.408, de 2002, parágrafo 7. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização, incluído pela Lei nº 10.408, de 2002, artigo 67. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são obrigados a fornecer aos partidos ou coligações, no momento da entrega ao juiz encarregado, cópias dos dados do processamento parcial de cada dia, contidos em meio magnético. Artigo 68. O boletim de urna, segundo o modelo aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, conterá os nomes e os números dos candidatos nela votados. Parágrafo 1º. O presidente da mesa receptora é obrigado a entregar cópia do boletim de urna aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após a expedição. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo anterior constitui crime, punível com detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviço à comunidade pelo mesmo período, e multa no valor de 1.000 a 5.000 FIR. Artigo 69. A impugnação não recebida pela Junta Eleitoral pode ser apresentada diretamente ao Tribunal Regional Eleitoral, em 48 horas, acompanhada de declaração de 2 testemunhas. Parágrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em 48 horas, publicando o acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatamente à Junta, via telex, fax ou qualquer outro meio eletrônico, o inteiro teor da decisão e da impugnação. Artigo 70. O presidente de junta eleitoral que deixar de receber ou de mencionar em atos protestos recebidos, ou ainda, impedir o exercício de fiscalização, pelos partidos ou coligações, deverá ser imediatamente afastado, além de responder pelos crimes previstos na Lei nº 4.737, Código Eleitoral. Artigo 71. Cumpre aos partidos e coligações, por seus fiscais e delegados devidamente credenciados, e aos candidatos, procederá à instrução dos recursos interpostos contra a apuração, juntando, para tanto, cópia do boletim relativo à urna impugnada. Parágrafo único. Na hipótese de surgirem obstáculos à obtenção do boletim, caberá ao recorrente requerer, mediante a indicação dos dados necessários, que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o recurso o instrua, anexando o respectivo boletim de urna. Artigo 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de 5 a 10 anos, inciso 1, obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo Serviço Eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos. 2. Desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado.
instrução ou programa ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento automático de dados usados pelo serviço eleitoral. Inciso 3. Causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na totalização de votos ou às suas partes. Das condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Artigo 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Inciso 1. Ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. 2. Usar materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Inciso 3. Ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. 4. Fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo poder público. Inciso 5. Nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos 3 meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados: a linha A, a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança; a linha B, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos tribunais ou conselhos de contas e dos órgãos da Presidência da República; a linha C, a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo; a linha D, a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do chefe do Poder Executivo; a linha E, a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários. Inciso 6. Nos 3 meses que antecedem o pleito, a linha A, realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e municípios e dos Estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal pré-existente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefichado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. A linha B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. A linha C, fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Inciso 7. Empenhar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a 6 vezes a média mensal dos valores empenhados e não cancelados nos 3 últimos anos que antecedem o pleito. Redação dada pela Lei nº 14.356, de 2022, vide a DIN 7.178, vide a DIN 7.182, inciso 8. Fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do prazo estabelecido no artigo 7º desta lei e até a posse dos eleitos. Parágrafo 1º. Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 1 do caput não se aplica ao uso, em campanha, de transporte oficial pelo Presidente da República, obedecido o disposto no artigo 76, nem ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, Prefeito e Vice-Prefeito, de suas residências oficiais para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público. Parágrafo 3º. As vedações do inciso 6 do caput, alíneas B e C, aplicam-se apenas aos agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos estejam em disputa na eleição. Parágrafo 4º. O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de 5 a 100 mil FIR. Parágrafo 5. Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos do caput no parágrafo 10, sem prejuízo do disposto no parágrafo 4º, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma. Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo 6º. As multas de que trata este artigo serão duplicadas a cada reincidência. Parágrafo 7º. As condutas enumeradas no caput caracterizam, ainda, atos de improbidade administrativa, a que se refere o artigo 11, inciso 1 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em especial
especial às cominações do artigo 12, inciso 3, parágrafo 8º aplicam-se as sanções do parágrafo 4º aos agentes públicos responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e candidatos que delas se beneficiarem. Parágrafo 9º na distribuição dos recursos do Fundo Partidário Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, oriundos da aplicação do disposto no parágrafo 4º, deverão ser excluídos os partidos beneficiados pelos atos que originaram as multas. Parágrafo 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei já em execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e administrativa, incluído pela Lei nº 11.300, de 2006, parágrafo 11. Nos anos eleitorais, os programas sociais de que trata o parágrafo 10 não poderão ser executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por esse mantida, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, parágrafo 12. A representação contra a não observância do disposto neste artigo observará o rito do artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, e poderá ser ajuizada até a data da diplomação, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, parágrafo 13. Prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, parágrafo 14. Para efeito de cálculo da média prevista no inciso 7 do caput deste artigo, os gastos serão reajustados pelo IPCA, aferido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, a partir da data em que foram empenhados, incluído pela Lei nº 14.356, de 2022, artigo 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no artigo 22 da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, a infringência do disposto no parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição Federal, ficando responsável, se candidato, sujeito ao cancelamento do registro ou do diploma, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009, artigo 75, nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento do disposto neste artigo, sem prejuízo da suspensão imediata da conduta, o candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à cassação do registro ou do diploma, incluído pela Lei nº 12.034, de 2009, artigo 76. O ressarcimento das despesas com o uso de transporte oficial pelo Presidente da República e sua comitiva em campanha eleitoral será de responsabilidade do partido político ou coligação a que esteja vinculado. Parágrafo 1º. O ressarcimento de que trata este artigo terá por base o tipo de transporte usado e a respectiva tarifa de mercado cobrada no trecho correspondente, ressalvado o uso do avião presidencial, cujo ressarcimento corresponderá ao aluguel de uma aeronave de propulsão a jato do tipo táxi aéreo. Parágrafo 2º. No prazo de 10 dias úteis da realização do pleito, em primeiro turno, ou segundo, se houver, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Parágrafo 3º. A falta do ressarcimento, no prazo estipulado, implicará a comunicação do fato ao Ministério Público Eleitoral, pelo órgão de controle interno. Parágrafo 4º. Recebida a denúncia do Ministério Público, a Justiça Eleitoral apreciará o feito no prazo de 30 dias, aplicando aos infratores pena de multa correspondente ao dobro das despesas, duplicada a cada reiteração de conduta. Artigo 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma, redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009. Artigo 78. A aplicação das sanções cominadas no artigo 73, parágrafos 4º e 5º, dar-se-á sem prejuízo de outras de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes.